E o ano de 2018 começa com inflação em baixa no Brasil, também queda da taxa Selic, o recorde é 6,75, e a expectativa do PIB na casa dos 3%. Para falar um pouco desse cenário macroeconômico brasileiro, a expectativa para 2018, nós vamos conversar com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Guto Ferreira. Guto, o setor industrial nos últimos anos aí da recessão acabou sofrendo bastante. O setor automobilístico até recuperou em 2017, mas como é que o senhor avalia a expectativa desse ano também, com a ressalva de que teremos aí eleições, Copa do Mundo, são anos que passam muito rápido e muitas vezes também conturbados em relação, nos últimos anos, inclusive, todo esse impacto econômico e político, na verdade político na economia. Olá, Marcelo. Prazer falar com você, os ouvintes da Jovem Pan. Em relação, primeiramente, ao mercado do setor automobilístico, a própria Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores, soltou informação agora em janeiro que foi o melhor mês dentre os últimos 3 anos, considerando apenas o mês de janeiro, um aumento de 23% na venda de carros. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo fez a sua lição de casa no ano de 2017 e deixou um cenário mais propício para o crescimento econômico. Isso não só no setor automobilístico. Na parte também de comércio e serviço, a gente tem notado um aumento e uma maior confiança, não só do consumidor, mas também do empresário brasileiro. Exato. Inclusive o próprio IBGE, né, divulgou dados recentes aí dessa análise referente ao crescimento industrial em 2017 e de 15 locais analisados, né, na pesquisa industrial mensal de produção física, 12 tiveram expansão nesse índice acumulado em 2017 e também houve o fechamento do ano da casa aí de um crescimento de 2,5% na média nacional. Então, claro que é uma retomada gradual, mas de fato ela começa, né? É isso que é muito importante. Desses estados que tiveram esse crescimento, que foram analisados, é muito interessante você analisar o seguinte: Mato Grosso e Goiás, por exemplo, obviamente você tem uma grande força dos commodities que fazem os dois estados crescerem acima de 3%. Você teve uma pequena redução na região Nordeste, provavelmente também por conta da maior seca dos últimos 30 anos que a região enfrenta. Isso também tem um impacto na questão da produção industrial, no uso das questões industriais. Em São Paulo, você teve um aumento de quase 3,4%, que é a locomotiva e é o grande motor do desenvolvimento industrial brasileiro. A gente acredita, sim, que essa agora, 2018, ele tem um cenário muito propício, não só ao crescimento, não é qualquer tipo de crescimento, mas já dá para notar um crescimento sustentável da economia brasileira. Então, 2018 tende a ser um ano melhor e 2019 tende a ser um bom ano para a economia nacional. Agora, aquilo que a gente falou no começo, Copa do Mundo, tudo bem, acho que já está, o mês passa rápido mesmo, mas e a questão que envolve as eleições e todas as indefinições, a gente sabe que nos últimos anos aí o impacto político foi muito forte na economia. A gente tem aqui na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a gente tem analisado muito, por ser uma agência de inteligência do governo federal para o setor produtivo, a gente tem analisado todas essas intercorrências aí durante o ano. A gente acredita muito que essas mudanças feitas pelo governo em 2017, no cenário macroeconômico e também na estratégia por conta do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, eles permitem que a economia se descole um pouco desses eventos que vão acontecer agora em 2018. Mas é óbvio, é sempre bom tanto o governo quanto o meio industrial, o empresariado, sempre estar atento a esse tipo de evento para que a produção não caia, nem os investimentos também. Guto, para nós fecharmos, a questão que envolve desenvolvimento, tecnologia, né, pesquisa, nós sabemos que num período de recessão, né, há uma capacidade ociosa muito grande, e ainda existe essa capacidade no Brasil. A gente sabe que o desemprego ainda precisa ser diminuído, tá, gradativamente, mas é algo que vai demorar um certo tempo. Mas também, até que ponto nós ficamos defasados aí no parque industrial, e claro que isso tem a ver também com a produtividade aqui no país. Sem dúvida. Na verdade, houve muito investimento nos últimos 10 anos na ampliação desse parque industrial. Esse investimento basicamente aconteceu também por conta dos incentivos que a indústria recebeu do governo federal. De certa forma, isso aconteceu de uma forma um pouco ilusória, né, levando a indústria a fazer investimentos que talvez ela não precisasse
ter feito naquele momento, mas acabaram todos surfando na onda econômica, naquele crescimento econômico. Ocorre que agora é preciso sim fazer uma reanálise, não só do parque industrial, mas da importância, e aí eu quero deixar isso muito bem frisado, da importância da tecnologia e da inovação dentro dessa questão de produtividade do setor industrial. Hoje, uma das grandes formas que a gente tem para readequar e melhorar não só a questão da ociosidade, mas da produtividade, é o uso de tecnologia e o investimento em inovação. Ainda que alguns não considerem o momento mais propício econômico, apesar de estarmos no momento de retomada, é fundamental que a indústria brasileira e o setor de comércio e serviços observem as questões de tecnologia e de inovação como ferramenta para melhorar a sua produtividade e diminuir o seu custo. Nós conversamos com o presidente da BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Guto Ferreira, fazendo uma análise desse começo de ano e também as expectativas para 2018. Guto, muito obrigado aí pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Grande abraço. Olá! Após seguidas quedas, a indústria prepara a retomada econômica em 2018. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Guto Ferreira, avalia que o resultado positivo da produção já em 2017 projeta um crescimento maior agora em 2018. A gente acredita muito que essas mudanças feitas pelo governo em 2017, no cenário macroeconômico e também na estratégia por conta do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, eles permitem que a economia se descole um pouco desses eventos que vão acontecer agora em 2018. Mas é óbvio, é sempre bom tanto o governo quanto o meio industrial, o empresariado, sempre estar atento a esse tipo de evento para que a produção não caia, nem os investimentos também. Desses estados que tiveram esse crescimento, que foram analisados, é muito interessante você analisar o seguinte: Mato Grosso e Goiás, por exemplo, obviamente você tem uma grande força dos commodities que fazem os dois estados crescerem acima de 3%. Você teve uma pequena redução na região Nordeste, provavelmente também por conta da maior seca dos últimos 30 anos que a região enfrenta. Isso também tem um impacto na questão da produção industrial, no uso das questões industriais. E em São Paulo, você teve um aumento de quase 3,4%, que é a locomotiva e é o grande motor do desenvolvimento industrial brasileiro. A gente acredita, sim, que essa agora, 2018, ele tem um cenário muito propício, não só ao crescimento, não é qualquer tipo de crescimento, mas já dá para notar um crescimento sustentável da economia brasileira. Então, 2018 tende a ser um ano melhor e 2019 tende a ser um bom ano para a economia nacional. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta crescimento industrial em 12 de 15 estados analisados no período de 2017, um crescimento de 2,5% na média nacional.